O desafio de amar. Leitura bíblica, livro do apóstolo João, capítulo 15, versículos 12 e 13. A palavra diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, o encontro com Deus através deste devocional. Um momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais, de fortalecer a nossa fé e esperança, de nos fortalecer no nosso lar, no nosso relacionamento e na criação de nossos filhos. Sobretudo, a nossa saúde espiritual. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos dando continuidade ao 7º módulo, reconvocados e amparados na missão. E o versículo em destaque encontra-se em João 15, versículo 12. A palavra diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Aleluia! O desafio de amar. Preste atenção. Amar aos outros não é uma opção, é a realidade de quem está conectado a Jesus. Nessa relação de amor com o próximo, o discípulo de Jesus precisa ser radical e tolerante ao mesmo tempo. De que maneira isso acontece, irmão? Vamos lá. Vejamos a partir do exemplo que Jesus mesmo usa. O ramo precisa estar ligado integralmente ao tronco para permanecer vivo. Assim, nós precisamos estar unidos a Jesus. Ele é o Senhor e Salvador, e somente através dele temos vida. É uma confiança exclusiva e radical. Pela união ao tronco da videira, o ramo produz frutos que são oferecidos para todos. Eles não permanecem ao ramo, são dados para serem compartilhados. Assim, o discípulo de Jesus é chamado a amar o próximo. Nesse sentido, é tolerante, pois amar não pode ser um processo seletivo. O amor do discípulo de Jesus dirige-se a todas as pessoas e mostra-se a elas através do serviço ao próximo. Há alguns anos havia uma propaganda de um tempero em que a cozinheira era elogiada. Perguntada sobre o que tinha colocado para que a comida estivesse tão saborosa, ela respondia que era o amor. Realmente, qualquer prato mal temperado é ruim, mas na medida certa, apreciamos o alimento e nem observamos o tempero. Assim, o amor precisa ser o tempero em nossas vidas que marca nossas atitudes e relacionamentos. Amar ao próximo e mostrar esse amor com palavras gentis e serviço não é uma opção para o discípulo de Jesus. É mandamento para vivermos. É a única maneira de continuarmos conectados a Jesus e podermos nos considerar cristãos. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Olha só, que um homem dá a vida por seus amigos. Esse ponto aqui eu destaco no devocional de hoje. Eu gostaria de refletir na palavra-chave, no versículo-chave. Este é o meu mandamento. Como é apropriado que regulemos nossa vida de acordo com o mandamento de Cristo. É necessário, antes de tudo, que compreendamos o que ele deseja ou ordena. Ele agora repete o que havia dito anteriormente, que é de seu desejar, acima de tudo, que os crentes nutram amor mútuo entre si. É verdade que o amor e a reverência a Deus vêm em primeiro lugar, mas como a verdadeira prova disso é o amor para com os vizinhos, ele se concentra principalmente nesse ponto. Além disso, como se defendia anteriormente de um padrão na manutenção da doutrina geral, agora ele se defendia de um padrão em um caso particular, pois ele amou todo o seu povo para que se amem. Continuando, cada vez que lemos essa escritura, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros.
podemos sentir a importância do mandamento de amar uns aos outros, nas palavras do Senhor. Como cristãos, aspiramos nos empenhar neste requisito, visando viver em harmonia e amor com os nossos irmãos e irmãs. No entanto, na realidade, muitas vezes nos encontramos presos pelas correntes do pecado, lutando para praticar genuinamente o amor uns pelos outros. Por exemplo, quando alguém nos ofende, mesmo que consigamos conter as nossas palavras, o ressentimento pode permanecer nos nossos corações, tornando difícil abandonar os nossos preconceitos contra essa pessoa. Às vezes, quando as ações dos outros tocam a nossa reputação ou interesses, podemos imediatamente sentir ciúme, rejeição ou até mesmo ter o desejo de expressar a nossa insatisfação, participar em competições ou reprimir os outros. Vivendo em tais condições, não existe um relacionamento normal entre irmãos e irmãs, muito menos conseguir amar uns aos outros. Os relacionamentos tornam-se tão complicados e assustadores quanto aqueles entre os incrédulos do mundo. Então, como podemos realmente amar uns aos outros? Deus diz: deve haver princípios para como os irmãos e irmãs interagem. Não se concentrem sempre nas falhas dos outros, reflitam frequentemente sobre si mesmos e sejam proativos depois em admitir ao outro o que fizeram que constitui interferência ou dano a ele, e aprendam a se abrir e comungar. Isso permitirá entendimento mútuo e mais, não importa o que as acometa, as pessoas devem ver as coisas com base nas palavras de Deus. Se forem capazes de entender os princípios da verdade e encontrar uma senda para praticar, elas serão de um só coração e de uma só mente. E a relação entre os irmãos e irmãs será normal. E elas não serão tão impiedosas, frias e cruéis como os incrédulos. E assim se livrarão de sua mentalidade de suspeita e cautela em relação aos outros. Os irmãos e irmãs se tornarão mais íntimos uns com os outros, serão capazes de apoiar uns aos outros e amar uns aos outros. Haverá boa vontade em seu coração e eles serão capazes de ter tolerância e compaixão uns para os outros. E eles apoiarão e ajudarão uns aos outros. Em vez de alienar uns aos outros, invejar uns aos outros, comparar-se uns com os outros e competir e ser insolentes uns com os outros, em segredo. A palavra de Deus fornece orientação para nós. Para amar verdadeiramente uns aos outros, o passo crucial é orar a Deus quando lutamos para nos livrar do ressentimento e dos preconceitos. Devemos mudar nosso foco dos outros para nós mesmos e então nos aproximar silenciosamente de Deus para uma autorreflexão. Neste ambiente, que caráter corrupto eu demonstrei? Minhas ações estão alinhadas com a vontade do Senhor? Elas desagradam a Deus? Quando reconhecemos a gravidade de nosso caráter corrupto, naturalmente nos ajuda a deixar preconceitos contra os outros. Poderemos então admitir abertamente os nossos erros, comunicar a verdade juntos, abrir os nossos corações e esforçar-nos para viver de acordo com a palavra de Deus. Ao fazê-lo, não podemos transformar o ressentimento em tolerância, indiferença, em compreensão genuína entre nós e os nossos irmãos e irmãs? Dessa forma, não seremos capazes de amar uns aos outros? Certamente, depois que a humanidade foi corrompida por Satanás, muitas naturezas pecaminosas e caráteres satânicos residem dentro de nós. Muitas vezes fazemos com que guardem ressentimentos involuntariamente e lutemos uns com os outros. Se os caracteres satânicos dentro de nós forem completamente purificados, será muito mais fácil para as pessoas amarem uns às outras e se derem harmoniosamente. E finalizo, devemos agradecer a Deus todos os dias por seu incrível amor e pela maneira como Ele demonstrou esse amor, dando seu único Filho como um sacrifício perfeito por nossos pecados. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, obrigado por me amar tanto, morrendo na cruz por mim. O Senhor poderia me ajudar, por favor, ajudar a desenvolver o amor sacrificial na minha vida? Seu santo amor em nós, para que possamos amar uns aos outros e não examinar o que essas pessoas fizeram contra nós? Pai, estamos pedindo para que tire de nós todas as mágoas e preconceitos
que possamos ter em relação às outras pessoas e que o Espírito Santo nos encha com amor que provém do Senhor, nosso Deus Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família em nome de Jesus.